Boa noite, irmãos, graça e paz. Agradeço a Deus pela oportunidade, aos irmãos e irmãs. Estivemos hoje lá o pastor vai falar no final sobre isso, né? Mas na chácara lá, tivemos 2 dias lá de comunhão com os irmãos, conversando, cantando, brincando. Foi muito bom, foi muito agradável nesse mover de Deus, né? Fora das quatro paredes. Ali a gente brinca, a gente briga, a gente come junto, bebe junto, né? Muito legal, uma benção mesmo assim. E quem não pôde estar por algum motivo, né? Mas foi muito abençoado. Mas, queridos, isto faz parte da família de Deus, que em Atos, capítulo 2, do 42, Atos 2, do 42 a 47, fala que a igreja, eles eram unânimes, né? Únicos na oração, no partir do pão e na comunhão. E era isso que fazia, era isso que atraía as pessoas para a igreja. E Deus ia acrescentando a maneira que as pessoas olhavam essa convivência, né? Porque, irmãos, nessas reuniões, assim, nesses momentos de comunhão, hoje tem o Big Brother, né? Mas nesses momentos de comunhão, é que tudo aquilo que nós ouvimos na igreja, tudo aquilo que nós aprendemos na escola dominical, que nós colocamos em prática, que nós convivemos com os irmãos por 2 dias ali. Então é muito interessante. E a bênção do Senhor sendo derramada ali, que a gente vai construindo laços, a gente vai descobrindo como os irmãos vivem, como é a sua família, como é a sua casa. Isso não é para nós entrarmos na vida do irmão, participar dele, mas isso faz parte, irmãos, do cuidado. Porque você começa então a orar pela família, a torcer para que aquelas pessoas que estão passando por aquela dificuldade consiga chegar ao objetivo, aos sonhos. Então é muito importante. Aí a gente começa a interceder uns pelos outros, né? E eu costumo dizer isso, desculpa eu ser repetitivo, e nós não somos parentes, não temos laços familiares, não somos ligados. A única coisa que nos liga é Cristo Jesus e o Espírito Santo. Então foi muito legal assim. O pastor vai estar falando mais sobre isso, né? E os irmãos que participaram lá, que organizaram, foi uma bênção mesmo. Eu quero compartilhar com vocês, queridos, um texto do livro de Lucas, no capítulo 13, no versículo 6, a parábola da figueira estéril. Eu vou ler primeiro, depois a gente vai comentar sobre esse texto, compartilhar com os irmãos na visão que eu tenho sobre essa parábola aqui, né? Que sempre, como é a última mensagem minha, no final do ano, que no próximo mês a gente já vai estar no Natal, queridos. Acabou o ano, né? Então provavelmente eu não vou compartilhar, se Deus permitir, ainda neste ano com os irmãos, que a gente já vai ter o culto de Natal aqui. Então é um texto que faz a gente refletir um pouco. Então diz assim, Lucas 13, versículo 6, do 6 em diante. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse o viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Pode cortá-la para que ela está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, o viticultor, né? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, ele ponha esterco, estrume, adubo, né? Se vier a dar fruto, bem-estar, se não, mandarás cortá-la. Pai Celeste, em nome de Jesus nós oramos, nós ouvimos através dos louvores, Deus, o Senhor já falou conosco, através das ofertas, através das orações, quando nós cumprimentamos nossos irmãos, compartilhamos, Senhor, as nossas, nesse dia de hoje, o Senhor já está no meio de nós. Então, continue falando conosco, ó Deus, em nome de Jesus, para que possamos ser edificados, ó Deus, pela sua palavra, que
que ela possa produzir em nós frutos de paz, de esperança, de amor, de bondade, de longanimidade, todos o fruto do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, a vida dos irmãos, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Queridos, todas as vezes que nós chegamos no final do ano, a gente faz aquela reflexão, e é importante mesmo nós fazermos essa reflexão. Pessoas inteligentes refletem sobre os seus erros e acertos. Pessoas inteligentes que progridem, elas avaliam os seus erros, elas fazem lá uma análise dos seus erros, dos acertos também, mas para corrigir a direção. Qualquer empresa séria, assim, ela faz um balanço no final do ano, reunindo, vê os erros, os acertos, no que pode melhorar, né? E na nossa vida pessoal, também devemos fazer isso, com a nossa família, né? Como nós nos relacionamos com a nossa família, com a nossa esposa, com nossos filhos, com os nossos pais, se estiverem vivos, com a mãe, como nós nos relacionamos como foi a nossa relação com as finanças, como foi a nossa relação com todas as coisas que nos cercam, com nossos patrões, com os projetos, em tudo, mas principalmente com Deus, né? Com o nosso Senhor. Como foi a nossa relação na passagem do ano, naquilo que nós prometemos, né, para Deus? Porque é importante nós salientarmos, irmãos, que eu e você somos salvos por Cristo. Cada um de nós, eu e você, fomos comprados com o mais precioso sangue, né, que Deus enviou o seu único filho. Nós cantamos aqui, né, o Cordeiro Santo de Deus, para morrer por mim e por você. E nós fomos resgatados, eu e você, das trevas. Importante nós lembrarmos isso. E tirados, né, das trevas. Todas as vezes eu faço isso. Então eu e você somos pessoas importantes no reino de Deus. Temos um nome, temos um significado, temos um propósito no reino de Deus. Não fomos chamados, eu e você, fomos chamados à toa, né? Não entramos no reino de Deus por acaso. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, chegamos até Cristo, levantamos as nossas mãos. Qual pecado? Muitos de nós às vezes praticamos ações não muito boas, faziam coisas que não agradavam a Deus mesmo, no sentido de fato, e fomos limpos, lavados, e as pessoas viram em nós a mudança de vida. A mudança de vida, se não completamente, hoje nós não conseguimos mais viver no mundo. A gente não consegue, nós nos sentimos bem sentando na roda dos escarnecedores. Nós não nos sentimos bem com coisas que não agradam ao Senhor, né? As coisas que nós não concordamos com as coisas do mundo que vão contra o Senhor, que criam inimizade com Deus, porque nós somos transformados. Eu e você não somos mais iguais. Por dentro nós mudamos o nosso pensamento, a nossa forma de agir, de pensar. Eu e você fazemos parte do reino de Deus, que, se nós querendo ou não, pode-se dizer assim, mas se você não quiser, mesmo assim Deus vai insistir com você, porque Ele o ama. Aquele que ama, nós cantamos aqui, é a música que eu mais gosto, né? João 14, né? Aquele que me ama será amado do meu Pai. Primeiro nós temos que amar Jesus. Jesus falou, aquele que me ama será amado do meu Pai também, porque eu e Ele somos um. Se você me ama, você também vai ser amado do meu Pai, da mesma forma como eu sou, Jesus disse. E eu vou para o céu, mas eu vou enviar um Consolador que vai ficar com vocês, e Ele vai ensinar vocês o dia a dia, como agir, como falar. Vocês não vão ficar só, vocês não vão ficar desamparados, vocês não vão saber o que fazer, o que falar, quais atitudes. Vocês vão ter planos, vocês vão ser colocados dentro do projeto de Deus, onde vocês estiverem, para serem produtivos, produzir frutos de bênção, abençoar outras pessoas, obras maiores vocês farão. E Jesus estava falando de mim e de você, irmãos. Estava falando de mim e de você através dos discípulos. Vocês não ficarão órfãos. Vocês não ficarão sozinhos.
Como diz o pastor, né? Você pode até se sentir sozinho, mas você nunca está sozinho. E o interessante é que Deus, Ele espera que nós falamos como Pai a Ele o que nós precisamos. Somos nós que damos a liberdade do Espírito Santo de Deus, esse que agora habita em nós, está em nós, que ficou aqui, né? Que quando Jesus subiu, Ele ficou para cuidar de nós, de mim, de você, que agora Ele habita em nós, né? Eu e o Pai somos um, mas eu vou enviar o Consolador, e Ele estará com você todos os dias, até a consumação final das coisas dos séculos. Então, irmãos, eu e você. Agora nós falhamos, erramos, pecamos, nós não somos perfeitos. Eu e você, eu sei, eu também não sou perfeito, irmãos. Eu não sou perfeito, ainda bem, mas eu busco a cada dia, todo dia. Tem algum dia você consegue levantar de manhã e não pensar no Senhor? Não pensar em Deus, no seu Salvador? Você consegue? Eu não consigo, por mais errado que eu seja, por mais falhas que eu tenho. Eu cometo os pecados, eu não vivo no pecado, mas eu cometo os pecados, erros, falhas, todos os dias, irmãos. Eu luto para que isso não aconteça, mas a gente não consegue. Sempre a gente tropeça, a gente erra, os filhos, com a esposa, nos pensamentos, nas atitudes. Mas nós temos um advogado que chega para nós quando o diabo tenta falar, opa! Jesus fala assim, não, esse aqui, ó, esse eu vou defender ele aqui. Né, ele está livre do pecado, porque o pecado faz com que nós vivamos as coisas do mundo. Se nós tivéssemos presos no pecado hoje, o nosso prazer não seria nós sairmos da nossa casa, do sofá, nós não deixaríamos de assistir lá o Luciano Huck, que é uma maravilha, edifica bastante o programa dele, para estarmos aqui, irmãos, louvando a Deus, cantando. O pessoal da música tem que chegar mais cedo para ensaiar. Isso é um trabalho para o Senhor, não é fácil. Não é fácil largar. O pessoal ficou o dia inteiro no sítio ali, a gente brincando, tudo. Mas nós temos que vir aqui hoje com compromisso, não basta. A gente tem um compromisso com Deus, é isso mesmo, é difícil. Mas o Senhor, o Espírito Santo, Ele falou assim, esse vai estar com vocês todos os dias. E nessa passagem aqui, é lógico que, irmãos, que ele estava se referindo, e Jesus é duro, aqui se a gente for explicar sobre isso, ele está dizendo assim, ó, ele foi procurar fruto, né, numa figueira que estava plantado numa plantação de vinhos, num vinhedo, né? Vinhedo ele é baixo, assim, né? Quem já viu uma plantação de vinho, de uva para vinho, sabe? E nessa plantação de vinho tinha uma figueira. E essa figueira estava plantada ali. E o judeu é o seguinte, irmãos, há 3 anos, né? Mas a figueira, ela já estava há muito tempo, há mais de 3 anos, porque os judeus, os primeiros 5 anos, eles não colhiam fruto. Depois, no 5º ano, o fruto não era aproveitado para nada. No 6º, todo o fruto era oferecido ao Senhor. No 7º, é que ele pegava o fruto para ele comer. Então, essa figueira tinha uma importância para o dono da terra aqui. E quando ele foi lá, ela não tinha 3 anos, ela tinha mais de 3 anos. E quando ele foi pegar fruto, não tinha frutos lá. E era a segunda vez que Jesus falava sobre isso. Em outro texto, Jesus passou por um lugar que ele foi colher figo também numa figueira. E a figueira não tinha fruto, só tinha folhas. É um outro assunto, mas também Jesus não gosta muito de árvore que não produz frutos. Ele tem uma certa restrição. E ele estava dizendo, e a figueira, o dono falou assim, olha, essa figueira está plantada aqui no lugar especial, que aqui não é o lugar dela, mas ela foi plantada aqui para que eu possa colher frutos, saborear o figo, né? Os judeus usam muito esses na agricultura, figo, tâmara, essas frutas mais exóticas que nós não estamos acostumados. E lá dá uns figos bonitos, né? Que é a terra prometida, afinal de contas. E ele não conseguiu colher. E ele falou assim, olha, eu venho aqui para colher figo desta figueira. Ela não produz fruto. E além do mais, essa figueira está plantada aqui neste lugar, ocupando a terra, tirando dela, né, os nutrientes que atrapalham. Em casa eu tenho um pé de... A gente tem ali na casa da minha sogra, tem uma plantação, existe 2 pés de mexerica.
Mas só um desenvolve, um mata o outro, porque eles não dividem os nutrientes as árvores, irmãos. Ou é um ou é outro. Quem é mais esperto, quem sai na frente, a árvore cresce e começa a dar fruta. A outra vai morrendo, porque automaticamente ela vai tirando, não sei como que acontece isso, ela vai tirando os nutrientes, e uma está pequenininha assim, não produz nada, e a outra está bonita, já começou a dar, é novinha, começou a dar frutos agora, e é pequena, e a outra que está do lado, ela vai tirando, porque a mais esperta vai sugando ali os nutrientes para ela produzir fruto. Engraçado isso, né? E a árvore aqui, então, estava tirando os nutrientes da vinha, que era a principal plantação aqui, que dava lucro para aquele agricultor. E ele disse: olha, se eu voltar aqui, né, essa árvore não produzir fruto, eu vou cortar ela e vou lançar ao fogo, e vamos queimar, vamos tirar ela do nosso caminho. E aqui no texto original, se a gente for estudar, ele está falando de arrependimento, né? Arrependimento, de conversão, de se arrepender, porque é chegada, né? Todos nós passamos por esse processo aqui de arrependimento. O tempo estava se esgotando. Havia uma certa cobrança aqui do dono do vinhedo sobre aquela, se ela não der fruto, você corta. Vamos tirá-la daqui. Está ocupando a terra inutilmente. Agora, para mim e para você, irmãos, eu não quero, porque aqui nós estamos falando para crentes, mas aqueles ainda que não passaram pelo processo, né, de arrependimento, vai chegar uma hora que nós vamos buscar o Senhor. Isaías 55, né? Vou até ler o texto aqui, vocês não precisam abrir. Isaías 55, 6 e 5, diz assim, o 5, né? Eis que o 6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Porque vai chegar uma hora, irmãos, que nós vamos invocar o Senhor, vamos buscar o Senhor, e nós não vamos mais achar. É o tempo do fim, será um tempo difícil para aqueles que não conhecem o Senhor. E nesse mesmo texto aqui ele diz: deixa o ímpio, né? Deixa o ímpio buscar o seu próprio, deixa o ímpio buscar o seu próprio caminho. Se ele não se arrepender, voltar, né, para Deus, ele vai sofrer as consequências, o Senhor está dizendo, né? Então buscar enquanto pode me achar, o pecador está dizendo. E vai chegar uma hora que as pessoas não vão mais achar a Deus. Não. E aí que eu queria entrar, irmãos. É aí que eu queria falar com você. Mas o viticultor, aquele homem que cuidava daquele espaço, daquela plantação, disse para o dono da figueira, falou assim: ó, dá mais uma chance para mim. Eu tenho uma relação especial com essa figueira aqui. Foi eu que plantei ela, eu vi ela crescer. Eu sei que alguma coisa está errada aqui, mas eu vou tirar em volta nela, vou colocar adubo, vou colocar água, eu vou insistir por mais um ano para ver se ela produz fruto. Me dá mais uma chance. Eu tenho certeza que ela vai produzir frutos. Ela é uma boa figueira, ela está bonita, ela tem folhas, ela tem tudo para produzir frutos, mas alguma coisa saiu errado. Ela está enraizada, como diz o Valdeci, né? Está enraizada, Valdeci, estava bonito, estava com as folhas grandes, só que ela não produzia frutos. Porque, de certa forma, dá a impressão que a árvore que não produz fruto, ela está tranquilona, né? Não, cara, eu estou bem, estou bonito aqui, ó, né? Toda, né? Tinha lá as folhas verdes no verão, tudo certinho, mas não produzia fruto. E Jesus, né? Ele não tem muita simpatia por nós que não produzimos frutos. E qual que é o nosso fruto, irmãos? Qual o fruto que nós temos que produzir? A Bíblia nos ensina que nós temos um fruto que é o fruto do Espírito Santo, né? Que é bondade, longanimidade. Tem lá a descrição do fruto do Espírito Santo, do resultado, né? Que as pessoas, quando olharem para nós, que somos uma árvore, vai colher desse fruto. Que é um fruto com vários nutrientes. É um fruto só, mas com vários nutrientes, assim. E este é o fruto que o Senhor, que a gente produz. Esse fruto, quando as pessoas olharem para nós, que somos essa árvore que produz esse fruto, as pessoas vão
então se alimentar disso, né? E eu e você vamos passar este fruto para essas pessoas, através do discipulado. Então, quando as pessoas olharem para nós, para mim e para você, ela precisa ver essa semelhança, né? O fruto do Espírito Santo em nós, que as pessoas vão se sentir simpáticas a nós, né? Então nós tivemos lá, por exemplo, nós tivemos alguns convidados lá na chácara, e eu estava falando para os nossos amigos lá, né? O que essas pessoas vão olhar não é a Bíblia que nós vamos pregar no devocional ou no cântico, tudo. Ela vai observar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando, como que nós reagimos, como que nós discutimos, como que nós falamos da sociedade, o que nós temos de diferente para atraí-los para nós. Porque se nós formos igual ao mundo, então isso para ele não vai servir. Ele precisa de algo diferente. Ele precisa se alimentar de algo diferente. A sociedade, o mundo está carente, irmãos, de algo diferente. E essa diferença é Jesus. Não tenhamos medo disso. Não tenhamos medo disso. Não vamos ficar preocupados em agradar as pessoas, né? Lógico que temos que ser inteligentes. O mundo mudou, mas não tenhamos medo de não agradar as pessoas com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós podemos existe, né, até a gente discutimos qual é o limite da liberdade. Paulo Vitor perguntou para mim, o que é a liberdade de um cristão aqui, num podcast que ele fez, uma pergunta muito inteligente, que ele colocou, ele dizendo assim, nós crentes ficamos de certa forma presos a algumas, dentro das 4 linhas do evangelho, por exemplo, tem coisas que tudo é lícito, né? O pastor estava nos ensinando isso, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, nós sabemos o que não convém com relação às mulheres, aos homens, à moda, a tudo, né? Ao trabalho, a tudo. Quando nós saímos para fora ali, irmãos, é ali, todos os dias, né? Tudo a gente pode fazer, mas o que não convém, uma roupa que você coloca, né? Um gesto que você faz, uma atitude que você toma, você tem o direito de fazer isso, mas isto é um bom fruto? As pessoas vão estar olhando para isso, porque nós nem testemunhamos Cristo e nem falamos. Então nós não produzimos fruto. É isso que Jesus está falando aqui, né? Essa mensagem da árvore está nos alertando, porque nessa parábola aqui, depois do versículo 9, ela não fala se a árvore produziu fruto ou não. Fica no ar. Ele só fala, olha, se por acaso, no versículo 8, existe, o cuidador disse assim, ele porém respondeu, Senhor, deixa eu ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e coloque e ponha adubo, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. O homem discute ali com o proprietário, com o dono da lavoura, né? Vamos dar mais um ano para ela, vamos dar mais uma oportunidade para ela, vamos regar, né? E regar para nós, irmãos, é isso. É você, neste final de ano, né, colocar assim, um projeto de Deus sério para a sua vida, porque as pessoas estão esperando de mim, de você, a resposta. Igual nós cantamos aqui, nós temos a resposta para o mundo, a resposta está em nós. Pega uma família destruída, se você conhece alguém que precisa, que é tão simples, que precisa conhecer Jesus e mudar a sua vida, para que as coisas comecem a prosperar. E a prosperidade, irmãos, não está só pelo grande milagre que vai fazer. Eu já falei sobre isso, né? Quando nós conhecemos Jesus em nós, a nossa vida começa a mudar. Então, nós éramos caloteiros, a gente não é mais. A gente era preguiçoso, a gente não é mais preguiçoso. Nós éramos um mau pai, a gente passa a ser um bom pai. E os resultados vão aparecer. A gente controlava mal as nossas finanças, a gente começa então a controlar melhor as nossas finanças. Por isso que ele prospera. Daí ele compra uma casa, daí ele compra um carro. Daí a pessoa, o fulano casa, ele vai se firmando, vai alinhando os seus caminhos.
né? Os milagres acontecem, mas a nossa vida passa a ser transformada. E é bem simples assim. E uma coisa vai levando a outra. Então, irmãos, que neste ano, né, mais um ano, o Senhor está dizendo, né, deixa eu colocar um adubo, deixa eu regar a terra, deixa eu misturar a terra em volta para que essa árvore produza um fruto. Porque o Senhor, Ele vem colher o fruto, Ele espera de nós. Ele vem colher o fruto que nós produzimos. E o fruto, para nós, para mim, sim, irmãos, é o que nós realmente, é o que sai de nós. É o que sai de nós. Se nós mudarmos, se nós pensarmos bem, assim, né? Eu estava conversando com Davi, olha só, as pessoas, se você subir ao monte, falei isso, acho que é na última vez, né? Se você subir ao monte, orar por uma semana, jejuar, buscar ao Senhor, o Senhor vai dizer, olha, interessante isso, né? Você está dizendo, no seu jejum, você está dizendo assim, olha, Senhor, essa alimentação dessa semana, o almoço eu não vou almoçar, eu vou dedicar ao Senhor, por causa do Senhor, eu vou sacrificar a minha vida pelo Senhor, porque eu quero me aproximar do Senhor. O Senhor, Deus vai dizer assim, filho, que bom que você fez isso. E também vou buscar o Senhor de madrugada, no monte, eu vou subir ao monte, ou vou levantar às 3 horas da manhã e vou buscar ao Senhor, porque eu quero encontrar o Senhor. Deus vai, eu vou encontrar com você, eu vou falar com você, e sobre nós virá o poder. Nós não queremos poder, igual as pessoas, para revelar, para colocar a mão sobre os enfermos, para fazer grandes milagres. Se você buscar, você vai ter esse poder, sinais maiores do que Jesus nós poderíamos fazer através da busca de Deus, da oração, do jejum, da oração, da consagração, da separação. Mas eu não falo só isso, irmãos. Isso não pode ser uma coisa periódica na nossa vida, fazer isso só de vez em quando, né? Não faça assim, não faça, então tá bom, a partir do dia 1º de janeiro, eu vou subir um monte, eu vou ficar lá 30 dias, eu vou buscar. Não, isso é um processo na nossa vida que nós já estamos vivendo. Qual é o nível de relacionamento que eu e você temos com Deus hoje? Dos 10 anos, 5 anos, 3 anos, 20 anos de convertido que você tem. Como se você pudesse traçar assim um nível de relação com Deus, onde você estaria? Qual é o ponto que você está com Deus? No sentido de conhecer o Senhor, de ter intimidade com Ele, de falar com Ele, de saber o que Ele quer para você no dia a dia, no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida. O que é que o Senhor quer de mim, de você? Você tem clareza disso, você sabe? Através da palavra, você está sendo suficiente para você? Você tem certeza disso? Ou tem alguma coisa que o Senhor, na intimidade, quer falar com você? E é simples, irmãos, eu sei, o Senhor, Ele precisa falar conosco através da oração. Então, no próximo ano, né, dedique-se mais tempo assim, com Deus, para ouvir o Senhor com calma, né? Porque o Senhor tem, se Ele chamou eu e você para uma grande obra aqui na Vila Helena, por exemplo, nós temos uma igreja que tem projetos, muito trabalho para ser feito aqui, de todos. O que aqui precisa de mão de obra para tudo, para que você quiser. Nós vamos ter, o pastor Paulo, muitas atividades, muitos projetos. O nosso maior sonho é nós colocarmos aqui no domingo, encher essas cadeiras aqui de pessoas, de famílias, jovens, adolescentes, famílias que precisam ser transformadas. E esta missão não é só do pastor Paulo, né, e da sua família, é minha e sua também, através do nosso trabalho, da nossa dedicação, irmãos. Isso é verdade, nós não podemos, nós prestamos o serviço aqui, desculpa eu falar sobre isso todas as vezes, mas uma igreja, ela é assim. Nós não podemos nos conformar só em vir no culto e receber, né, as bênçãos do Senhor. Isso nós vamos receber, com certeza o Senhor vai te abençoar mesmo, porque Deus não é como nós, como homem.
Deus não volta atrás da sua promessa. Ele tem, como nós cantamos agora, o Senhor você tem uma aliança com Deus. Deus tem uma promessa na sua vida. Tem uma promessa, como eu disse da última vez, de vida eterna. Mas nesse caminho, enquanto você estiver aqui na terra, a vida eterna, como peregrinos, como o Senhor tem uma missão para mim e para você, um trabalho para mim e para você. E o seu trabalho é diferente do meu, é o corpo de Cristo, aquelas coisas que nós falamos ali, olha, o seu lugar no corpo de Cristo. Mas isso é um complemento. A sua vida tem que ser completa, na igreja, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você precisa ter a mesma relação com Deus onde você estiver. Não é para você ser santarrão, santão. Não, irmãos, mas faça isso. Vai buscando dia após dia, Vai colocando adubo, vai colocando água, para que você possa, até que você possa sentir, sair de você o fruto, o fruto do Espírito Santo. Alguma coisa que mude, O que é que você fez neste ano? Nós estamos terminando, O que é que você fez neste ano que você acha que o Senhor foi um fruto para o Senhor, que você falou, puxa, eu produzi bons frutos? A pergunta ao contrário também, o que você, neste ano, se você pudesse avaliar, ou eu também, se você fizesse uma análise da sua vida nesse ano, o que é que você não fez para o Senhor, que você poderia ter feito, para que pudesse produzir frutos, para que pudesse ser diferente, Nós, por vezes, irmão, nós temos essa liberdade, deixamos de fazer alguma coisa para o Senhor. Eu também confesso que eu faço isso também. Nós somos negligentes. E o Senhor está chamando a atenção. Olha, eu passo aqui para colher os frutos. Se não tiver fruto, eu vou tirar essa videira da terra. O tempo está se esgotando. Eu acho que para nós não é que o Senhor vai nos castigar, como fazia com Israel. O povo pecava, Deus punha no cativeiro. O povo aprendia, trazia de volta. O povo chorava e se arrependia. O Senhor trazia eles de volta para Israel. O povo pecava, ele tirava, dava um castigo, dava uma lição para o povo. Para nós, irmãos, como vivemos na graça, existe uma discussão, mas não é disso que eu estou falando. Se você vai perder a salvação, eu estou dizendo assim, que o tempo está passando, porque o Senhor vai estar voltando. As árvores, o Sinai, ele diz assim, que a figueira produz as folhas no verão, se as folhas estiverem verdes, bonitas, é sinal de que o verão está chegando, o tempo está certo. E nós estamos vendo os sinais da vinda de Cristo por todos os lados. E devemos estar atentos a isso também. E esse tempo vai se esgotar, porque um dia eu e você vamos estar diante do Senhor e apresentar as nossas obras. E não sou eu que estou dizendo, eu e você, nós vamos apresentar as nossas obras e ela vai ser provada no fogo. O que for palha vai queimar, o que for consistente, isso vai ficar. Qual que é a obra do Senhor, na é verdade, irmãos? Nós sabemos disso, É sempre amor, renúncia, sofrimento, paixão. O trabalho do Senhor é isso, irmãos. Tudo que você faz para Deus, nós fazemos com alegria, mas custa para nós, sai de nós desgaste, sai luta. Nós temos que nos humilhar diante das pessoas às vezes. Nós temos que engolir certas coisas. Nós temos que abrir mão da vida, dos prazeres deste mundo. A gente abre mão. Nós poderíamos estar agora sentado no sofá lá, assistindo Netflix, o que for, sem compromisso nenhum com Deus, só por alguns momentos de descanso. Mas nós não fizemos isso. Nós abrimos mãos. Nós estamos aqui firmados, buscando ao Senhor de certa forma, alguma coisa que possa, e que nós fazemos para o Senhor, o que você faz, o trabalho, a dedicação, tudo isso o Senhor está colhendo. Isso é importante, irmãos, porque se não for assim, nós não estaríamos aqui aonde nós estamos hoje, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, a mim e a você e a essa igreja, cada um de nós, somos importantes, mesmo para Deus estamos colocados aqui. Por tudo o que você tem feito para o Senhor, o que você tem feito para o Senhor está valendo a pena. Chegamos até aqui, chegamos até este ano.
Mas o ano que vem é uma coisa, você quer crescer espiritualmente? Você quer sair da onde você está? Quer sair da mediocridade, né? Não é uma palavra feia, não. Quer sair da média? Fazer só o feijão com arroz? Vamos sair, irmãos. Vamos buscar algo mais. Né? Leia livros. Leia a Bíblia. Faça os cursos de teologia. O pastor tem alguns estudos. Estude. Pegue um texto para estudar para que você possa crescer. Estou falando isso para mim também, irmãos. Então, eu tenho um estante lá. Preciso fazer uma análise lá de mais de 30 livros que eu não li. Isso é uma vergonha para mim. Livros que eu comprei que eu não li ainda. Eu li alguns, mas os outros estão lá. Então, queridos, para que nós possamos ter crescimento, ter argumento, né? Isso é adubar a terra. Porque quando nós... eu participei do podcast aqui com o Paulo Vitor. Ele me encheu de perguntas aqui, irmãos. Ó, aproveitou ali, ó. Falei, ó, seu pai que é o teólogo aqui. Então, se você não tivesse resposta... Eu gostei achei interessante as perguntas dele, porque ele apertava a gente ali em algumas perguntas que nós poderíamos ser confrontados no mundo. E a gente tinha umas respostas, não sei se estava certo, mas nós respondíamos, e aquilo me chamou a atenção, falou, eu preciso regar mais a terra, eu preciso colocar mais adubo, eu preciso conhecer mais a Deus, para que eu possa, junto com os irmãos, compartilhar o conhecimento também para que nós possamos crescer no projeto, porque tudo que nós vamos fazer, irmão, precisa ter teologia, que é o que eu falo. Precisa ter um pouco de teologia. O que é isso? Eu preciso estudar teologia? Não. Você precisa saber se aquilo que você está fazendo está de acordo com a palavra de Deus. Se está produzindo fruto, porque senão você é uma figueira estéril. Você está aqui, ano após anos, eu e você, e não produz fruto. Só trabalhar na casa de Deus não é um fruto. Isso é o que nós temos que fazer. Fruto é quando você produz resultados, como se diz, vidas. Isso se transforma em vida. Quando você abraça uma pessoa lá fora, irmãos, e você abraça ela, passa para ela quando você está recebendo um irmão lá fora, isso é um fruto. Aquele abraço marca ela. Quando você fala uma palavra de vitória, seja para alguém quem for, para Cristo, uma resposta fora do normal lá no seu trabalho, isso é fruto. Quando você ganha uma alma para Cristo, isso é fruto. Quando você consolida uma alma, uma vida, isso é fruto. O trabalho, nós vamos pintar aqui as paredes da igreja, é só um trabalho. Isso não é uma penitência, não. Vamos pintar aqui, é de graça, é uma dedicação, mas é só um trabalho. O que é o fruto, irmãos? O fruto é como que vocês vão lá dedicar um dia de trabalho para pintar a igreja sem receber nada? Para quem vocês estão trabalhando? Para o pastor, né? Para ele ficar rico? Não, o pastor também, se nós não pintarmos, ele vai ter que pagar alguém para fazer. E isso, quando a gente se ajunta voluntariamente, a gente economiza um dinheiro que dá para ele comprar outras coisas, o som, o microfone, tudo para o reino de Deus, a gente nem pensa nisso. Mas o fruto está em as pessoas perguntarem, mas como que você dedica um dia de serviço para o Senhor? Como que você abre mão da sua vida para o Senhor? Porque nós o amamos. Primeiro Ele nos amou, né? E isso é para que as pessoas possam entender, querido. Eu faço isso para que o amor de Deus possa transformar a sua vida também. Se nós pudéssemos abrir a cabeça das pessoas e dizer assim, pare de sofrer, né? Viva uma vida em Cristo. Todo esse sofrimento, angústia, depressão, tristeza profunda, drogas, vício, tudo que as pessoas fazem buscando preencher um vazio que está dentro dela, seria preenchido por causa de Cristo. Então, irmãos, eu e você, né? Quando o Senhor vier no próximo ano, colher um fruto que Ele possa encontrar, irmãos, algo um pouco melhor, né? Então eu desafio você, suba um nívelzinho, né, na relação com Deus. O que você faz é muito bom, é muito agradável a Deus, o seu trabalho, a sua dedicação. Mas se eu e você, a gente subir um nívelzinho, vai fazer uma diferença enorme, irmãos, vai fazer uma diferença enorme. As coisas vão mudar. Se você ora 1 hora, ore 2. Se você
Você quer um grande projeto, um grande desafio? Traga durante o ano pelo menos uma vida. Uma vida, ganhe uma vida durante o ano. Isso é para mim também, irmãos, para Cristo. Escolha aquela pessoa, né? Fala assim, eu vou trabalhar na vida dessa pessoa. Seja no convite, na vida, vai lá e faça um trabalho para você ganhar aquela vida para Cristo. É um desafio, vai servir, vai edificar a sua vida e você ainda vai ganhar uma alma do zero ali. Você vai passar vergonha, vai ter medo, vai ter que cuidar dela, vai ter que... É muito difícil, na verdade, convencê-la, testemunhar. Mas isso, irmão, é só um exemplo, né? É só um exemplo, mas não pare de trabalhar para o Senhor, não pare de se dedicar a Deus. Porque senão a nossa vida cristã não faz sentido, irmãos. Né? Não faz sentido. Não se preocupe, não se sinta entristecido, né? com a cobrança do Senhor sobre nós. Ó, se não produzir fruto, eu vou cortar e vou lançar fora e pronto. O Senhor, às vezes ele pega pesado com a gente. Eu estou procurando fruto e não estou encontrando. O tempo está se esgotando para nós. Mas nesse próximo ano, coloca lá no seu projeto de vida isso, irmãos. E aumente a sua expectativa com Deus. Leia livros, estude a Bíblia, leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia. Faça alguma coisa, irmãos, que eleve a sua vida um grauzinho a mais, um degrau a mais na relação com Deus. E isso você vai arrastar com você um monte de coisas boas que vai ajudar no reino de Deus, né? Porque sabe por quê, irmãos? Porque eu e você somos importantes para Deus. O Senhor, né? Se nós estamos aqui nesse lugar, o Senhor nos escolheu mesmo para estarmos aqui neste lugar, na Vila Helena aqui. Nessa igreja, nesse lugar, nesse santo lugar onde os santos se encontram, né? Aqui estão os santos de Deus, os separados, aqueles que foram separados para estar aqui nessa congregação, congregando, louvando, buscando ao Senhor, juntos. Amém, queridos? Então, minha palavra nessa noite é que aproveite esse final de ano, que eu gosto de usar aquela frase, né? Para afiar seu machado. Afie seu machado. Fui cortar um tronco aqui, meu machado estava cego, eu lembrei disso, né? Eu batia lá, ele está cego, aí deu muito trabalho, eu perdi muito, subi a escada, tive que descer, porque quando eu bati ele nem cortava. E porque eu não gastei tempo afiando o machado. Se eu tivesse afiado o meu machado, quando eu utilizasse ele ia ser eficiente. Então, nesses últimos dias do ano, aí, no último mês, ainda falta um mês, né? Prepare-se, faz um projeto de vida, coloque lá no papel para sua família, para a igreja, para o seu ministério, para o seu trabalho. Faça um projetinho, né? Eu vou fazer, e para que você possa melhorar, né, a sua relação com Deus, para que tudo aquilo que você está fazendo se transforme realmente em resultados para o Senhor. E sabe para quem esse resultado? Para você mesmo, né? Não se sinta culpado, nem... Olha, é legal quando você faz assim: Senhor, tudo que eu fiz é muito pouco, não é mesmo, irmãos? Tudo que nós fizemos é muito pouco pelo que Deus fez e faz por nós. Só o fato da gente estar vivo, né? Hoje as pessoas estão chorando em os entes queridos, talvez nós sabemos. O Senhor nos permite a cada dia que a gente viva. A gente tem alimento, a gente tem carro, a gente tem roupa, a gente tem uma cobertinha, a gente tem um lençolzinho cheiroso. Isso são bênçãos do Senhor, porque saímos de um lugar de trevas e o Senhor tem nos abençoado mesmo. A bênção do Senhor estará sobre mim e sobre você. Como diz o pastor aqui, a palavra de Deus, isso você pode confiar. O Senhor vai te abençoar, a sua família. Quando você busca aqui a Deus, quando você vem aqui, as bênçãos do Senhor, como uma onda, vai até a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua vida, as suas entranhas. Pode ter certeza que Deus está cuidando dessas coisas. Essas coisas, né? Essas coisas serão acrescentadas, né? Buscar em primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas, comida, bebida, trabalho, roupa, casa, patrão, chefe, todas essas coisas serão acrescentadas.
há mais na sua vida. Mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, se envolva com o reino de Deus na sua medida, no seu tempo, com a sua personalidade mesmo. Faça aquilo que você gosta de fazer. Talvez você não tenha um trabalho na igreja, mas você fala bem, você se comunica bem, você consegue falar com as pessoas na internet, no Instagram. Ótimo, querido. Faça isso. Colabore. Nós temos a irmã Cida. A irmã Cida participa de todos os cultos aqui. De segunda, de quarta, de quinta, de domingo. Se tiver um culto, ela está aqui. Participe com a gente. Na oração, participe. E ela trouxe um amigo agora aqui, né, irmã Cida? Seu amigo está consolidando ali a vida. Então, irmãos, um exemplo para nós. Participe, tá? Ativamente. A irmã Cida não consegue, talvez ela não se comunica bem, não consegue falar, mas olha o resultado disso, do fruto, né? Olha o fruto e o resultado dessa vida da irmã que trouxe. Como é que ele chama, querido? O Roque, não é? É amigo. Está vindo aqui na igreja, trouxe. É um exemplo, para mim é um exemplo. Muito bem, irmã Cida, Deus abençoe a senhora. Então é simples, irmão, do jeito que ela é. Talvez a irmã Cida não consiga ministrar, falar perfeitamente, porque é o jeito dela. Nós respeitamos e amamos essa irmã querida que nos ajuda participando de todas as reuniões aqui com a gente. Ótimo, mas e se você faz outras coisas, faça isso. Mas, vamos trabalhar juntos, para que nós possamos, para que esse ministério possa crescer. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Está terminando aí o 2023, Até esqueci o ano. Então coloque diante do Senhor, irmãos. O Senhor está com as portas abertas para mim e para você, esperando você dizer para Ele o que você quer. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Está mesmo. Porque você já serve ao Senhor. Já é um filho de Deus. Foi lavado e remido no sangue. E as bênçãos do Senhor virão sobre você. Aquela figueira recebia chuva, sol, os nutrientes da terra. Tudo isso era de graça. Tudo isso era a parte de Deus que tinha com aquela figueira ali. Isso você vai receber. A comida, o sol, a vida, o alimento. Tudo isso o Senhor vai te dar. Agora, a parte que é sua, que é a sua alma, o amor, a graça que é transmitida, que é refletindo o Senhor em nós. Isso somos nós que temos que fazer. Nós que temos que refletir Jesus na nossa vida, para que as pessoas possam conhecer Jesus através da nossa vida, da minha e da sua vida. Amém? Pai Celeste, nessa noite nós ouvimos quando o Senhor quis dizer que, esperando que nós possamos, mais um ano, Deus, e talvez nós não produzimos os frutos que o Senhor esperava de nós, como indivíduos, como pessoas, como igreja, mas nós amamos ao Senhor. Durante esse ano nós buscamos o Senhor, cantamos, louvamos o Senhor, damos o nosso melhor aqui nessa igreja, nessa comunidade, junto com os irmãos e irmãs, com as nossas famílias, com os nossos filhos. Abrimos mão, Senhor, do nosso tempo, porque nós amamos ao Senhor, porque nós acreditamos, ó Deus, pela fé, de que o Senhor é o nosso Deus, e não existe nenhum outro Deus além do Senhor que nós possamos buscar. É do Senhor que vem o nosso sofrimento, que vem, Senhor, a nossa alegria, a nossa proteção, a nossa torre forte. Mas nós não queremos, Senhor, só as bênçãos do Senhor. Nós queremos intimidade com o Senhor, nós queremos conhecer melhor ao Senhor. Então faça de nós, a começar da minha vida, ó Deus, que nós possamos conhecer melhor ao Senhor. Que o Seu Espírito Santo, a cada dia, na nossa família, possa falar conosco de manhã, de tarde, nas madrugadas. Senhor, enche a vida dos Seus filhos e filhas. Senhor, enche com a Sua vida. Perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados. Ó Senhor, quando nós, por vezes ó Deus, nossas restrições, por vezes nós negamos ao Senhor, dissemos não,
Mas essa noite, quando nós adoramos, levantamos as nossas mãos, nós viemos aqui buscar ao Senhor, ao Deus, como diz Isaías, o Deus que pode perdoar. Só o Senhor pode perdoar nós, aqueles que buscam ao Senhor. E nós recebemos o seu perdão. Então nós queremos, Senhor, que nossas famílias sejam abençoadas. Aquilo que não estava dando certo, que possa dar certo. Aquilo que estava travado, que possa destravar. As portas que estavam fechadas possam ser abertas, as portas que estavam abertas possam ser fechadas, mas sempre dentro da sua vontade, sempre dentro, Senhor, da sua vontade, do seu propósito, do seu caminho, e que o Espírito Santo de Deus possa nos abençoar, ó Deus, mais e mais, para que as pessoas possam ver a sua glória e o seu poder para todos sempre. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Você pode